Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui, a convite da Liga Acadêmica de Análises Clínicas de lá da Unifax, para poder discutirmos um pouquinho a respeito das características da ataxia, né? Não digo desta doença, mas desse conjunto de sintomatologia que caracterizam como um todo o que seria a ataxia. Eu me chamo Gustavo Costa, sou professor da Unifax, das disciplinas voltadas para o curso de biomedicina e os cursos de nutrição. A minha formação é na área da genética, sou geneticista e também tenho formação em saúde pública. E vou vir aqui hoje para poder ter esse bate-papo com vocês, que a princípio era para ser online, ao vivo, em tempo real, mas devido a essas questões atuais de internet que tem complicado bastante nossa vida enquanto professor, resolvi fazer a gravação para não correr o risco de falhar no meio da apresentação, tá certo? Então vamos lá adiante, a respeito do que eu tenho aqui para poder falar com vocês hoje. Primeira coisa, o que é a ataxia? É o primeiro ponto que nos vem à cabeça. Eu já cheguei a comentar com vocês que a ataxia eu não posso denominar como uma única doença, Então, o termo vem do grego ataxis, que significa o quê? Uma incapacidade de coordenação dos seus movimentos motores. É uma palavra utilizada para designar esse grupo de sintomas de doença, que são subjacentes, que estão ali, formando esse arcabouço que a gente denomina de ataxia. Não é o nome de uma doença específica ou mesmo para poder formar um diagnóstico. Tá? Sua principal característica é o quê? A perda da coordenação dos movimentos voluntários. Sintomas que faz parte de um quadro clínico de diversas ordens neurológicas, na verdade. Então, o termo ataxia locomotora ele tem sido empregado desde o século XIX, significando mais comumente a incoordenação motora. Mas a gente vai ver que não está relacionado apenas a isso, mas a outros sinais e sintomas também que fazem parte desse conjunto de doenças. Tá? A forma mais conhecida da ataxia seria essa forma cerebelar, digamos assim, que ela representa uma síndrome composta pela presença de inúmeros sinais e sintomas referentes a isso. Como, por exemplo, é caracterizado pelo quê? Pela presença da ataxia da marcha, que é uma marcha semelhante a um bêbado, como alguns livros trazem. Eu acho que até o termo não considero como o mais adequado. A dificuldade do equilíbrio também, que vai estar relacionado a isso. Tá? Dificuldade da coordenação desses movimentos, que não é a perda necessariamente dele, é uma perda progressiva que vai acontecendo, mas a dificuldade de fazer movimentos finos, digamos assim, como, por exemplo, a escrita, a fala, a marcha, digamos assim, dificuldade das falas, que a gente vai ver também, que é essa fala mais arrastada, porque o paciente que apresenta ataxia, ele necessita articular melhor a sua voz para que se faça entender, já que os movimentos não saem com a mesma naturalidade, digamos assim, que uma pessoa que não apresenta essas características tem. Tá? Temos também a questão da anormalidade dos movimentos oculares, que a gente considera isso como nistagmo. Como a gente está falando de musculação, de musculatura mesmo, então você termina tendo essa anormalidade nos movimentos. E por fim, a presença de tremores, que também é muito caracterizado dessa doença. Bem, o que é que nós temos aqui? Aqui nós temos uma imagem do cérebro, desse paciente, de um paciente, em que a gente observa nesse cérebro aqui, a sua parte aqui do encéfalo, do cérebro propriamente dito, aqui a região do hipocampo, tálamo, aqui já formando o início ali da medula espinhal, mas aqui abaixo um pouco, e a gente observa aqui o cerebelo, logo nessa região aqui de trás. Se vocês observarem bem, essa região aqui, esse cerebelo está um pouco reduzido de tamanho. Nós esperávamos que ele ocupasse mais espaços nessa região do cérebro aqui, o que não está acontecendo. Deixa eu tentar marcar com uma canetinha para que vocês possam ver. Eu esperava ter essa região aqui mais preenchida, mas ela não está preenchida. Então, mostrando que existe o quê? Uma deficiência do tamanho, da formação, digamos assim, desse cerebelo. E da mesma forma, nesse outro corte aqui, a gente observa que existe perda dessa massa aqui como um todo, desse cerebelo também. Tá? Vamos adiante. Bem, as ataxias elas podem ser classificadas de diferentes formas. A ataxia ela pode ser classificada de diferentes formas, diferentes tipos, digamos assim. E logo, em princípio, eu trago aqui aquelas que são consideradas como as ataxias primárias. Podem ser de origem congênita, que representa, na verdade, uma malformação do cerebelo
compreendendo um grupo mais complexo com várias enfermidades, dentre elas o cerebelo vai estar tendo um problema ali de malformação também, né? Que pode ser classificada de acordo com o tipo de malformação que vai estar presente ali. Temos aquela ataxia que é idiopática. O que é idiopática? Aquela cuja origem é incerta, né? Você não sabe exatamente o que é que levou aquela questão da ataxia ali. E dentre elas inclui algumas que foram de formas adquiridas, devido a causas exógenas ou causas endógenas também, não necessariamente genéticas, né? Como, por exemplo, presença de toxinas, substâncias tóxicas que podem levar a essa malformação, aquelas que são paraneoplásicas também, que de certa forma tem uma relação ali com uma malformação, uma formação de um tumor naquela região, tá? E temos aquelas ataxias que são tidas como adquiridas ou até mesmo secundárias, um termo que a gente utiliza, cuja a etiologia, né, tem diversas causas, como por exemplo, aquela de origem tumoral, aquela de origem desmielinizante, palavra difícil de falar, viu? Desmielinizante, né? Doenças vasculares que podem levar a isso também. Devido a uma doença vascular, você vai ter uma dificuldade de irrigação naquela região. Essa dificuldade de irrigação vai fazer com que haja problemas inflamatórios, né, em relação aos neurônios, morte neuronal, e isso levar a esse processo de formação de ataxia também, né? Temos aquela degeneração cerebelar alcoólica, quando durante o período fetal, durante a gravidez, a mãe faz a ingesta de bebidas alcoólicas. O uso de quimioterápicos. Aqui, quimioterápicos não apenas no contexto de um tratamento de uma doença, de um câncer, mas quimioterápicos podem ser antibióticos, né? Podem ser os medicamentos para tratamento de câncer, medicamentos de maneira geral. Alguns têm maior capacidade ou não de provocar esse tipo de lesão no cerebelo, tá? Doenças infecciosas, como por exemplo, aquela ataxia causada pela infecção do HIV, né? O vírus da imunodeficiência humana, que pode levar a essa degeneração também. O vírus da cachumba, vírus da mononucleose infecciosa, né? O vírus no caso da sífilis também pode levar a isso, certo? As ataxias primárias, vamos lá. Geralmente, como a gente falou, a ataxia primária geralmente vai estar associada a um fundo genético, né? Ela seria aquela ataxia hereditária. Inclui algumas formas congênitas, como nós falamos, não é isso? Aquelas que estão relacionadas aos nossos genes autossomos, aos nossos cromossomos autossômicos, que podem ser tanto recessivas como dominantes, não é isso? A recessiva ela é mais difícil de você passar adiante, né, digamos assim, na geração logo seguinte, caso o pai ou a mãe venha a ter uma mutação desse tipo, e aquela dominante que, com certeza, na presença, basta ter um alelo mutante vindo do pai ou vindo da mãe, que aquela ataxia já vai se apresentar no filho quando nascer, tá? Temos aquelas que são as ataxias cerebelares ligadas ao cromossomo X. Aqui eu já não estou falando de cromossomos autossômicos, e sim dos cromossomos sexuais. E temos aquelas ainda que são as ataxias relacionadas a mutações nos genes que estão presentes lá nas mitocôndrias. Não se esqueçam que a mitocôndria ela possui o seu material genético próprio, tá? Então, uma mutação nesses genes mitocondriais pode levar à ataxia. Por que isso? Porque a gente vai ver mais adiante que as proteínas que são sintetizadas, elas estão muito relacionadas com o estresse oxidativo, pelos genes que causam, né, ataxia, estresse oxidativo. E isso acontece onde? Onde é que ocorre o processo de oxidação, principalmente no nosso organismo, né? Lá na mitocôndria, porque ela está relacionada com o processo de respiração celular. Dentre as formas de ataxia recessiva que nós temos uma das mais comuns, que é a ataxia de Friedreich, né? Nome relacionado ao pesquisador que a descobriu, que a descreveu pela primeira vez, certo? É uma forma autossômica, recessiva, que é mais frequentemente encontrada no mundo. Tem uma prevalência que varia de 1 a 4 casos para cada 100 mil pessoas nascidas. Entendeu? 100 mil nascidos vivos, digamos assim. Sendo que na população europeia, a gente não tem muitos dados relacionados ao Brasil, tem pouca pesquisa desenvolvida. Na população europeia, a prevalência estimada é de 1 caso para cada 50 mil pessoas. O início dos sintomas ocorre geralmente antes dos 20 anos de idade. A gente vai ver mais adiante que, a depender do tipo de ataxia, né, essa faixa etária ela varia um pouco, né? E com grande frequência, o que é que nós observamos? É a presença de deformidades esqueléticas, como, por exemplo, a questão aqui do pé calvo, como nós temos aqui nessa figura, esse tipo de deformação, que é comum. E temos também o quê? A presença da escoliose,
que é o que essa imagem aqui está mostrando para a gente, né, que é essa deformação da estrutura óssea da coluna vertebral, né, com essa inclinação lateral, essa lateralização dela, que pode ser mais agravada ou menos agravada, a depender, que a gente vai ver, do quanto dessa proteína defectiva, né, essa proteína que está sendo mal formada, vai ter presente naquele paciente, tá? Então, como eu estou falando aqui da proteína, acho que é importante a gente começar a trabalhar o que é que antecede a isso, de uma perspectiva genética, né? A maioria desses pacientes com ataxia de Friedreich, ou seja, em torno de 97% dele, tem uma expansão da região presente lá no seu, que a gente vai ver mais adiante, que está no seu exon, né, no seu gene, que vai ter uma guanina, adenina e adenina se repetindo, né, aquela formação em tandem que a gente fala. Então vai ter uma sequência grande, várias repetições de guanina, adenina, adenina, guanina, adenina, adenina, guanina, adenina, adenina, se repetindo nessa região do primeiro intron, que nesse contexto vai fazer com que haja a formação da proteína, da taxina, né, que é o nome dessa proteína, e essa proteína vai estar mal formada por conta dessas repetições, em um número maior daquilo que geralmente encontramos. Tá? Esse gene ele codifica, como a gente está falando, essa proteína mitocondrial, que é a taxina, ó, a mitocôndria aqui presente de novo. Que nós temos, na verdade, aqui 3 genes. O gene da taxina 1, a taxina 2 e a taxina 3. Cada um relacionado a um tipo de ataxia com características próprias de cada uma delas, né? Cuja expressão desse gene tanto pode estar reduzida, né, no caso da ataxia de Friedreich, como também a formação dele pode ser anômala. Então, o que eu estava falando, o tamanho da repetição ele vai ser o quê? Inversamente proporcional à expressão da taxina, está digitado errado ali, né? E a idade de início da doença. Então, quanto maior o número de repetições que você tem, mais cedo, mais precoce vai ser o início da ataxia. Tá? E da mesma forma, quanto maior o número de repetições, o prognóstico para esse paciente que apresenta ataxia, ele pode ser ter um maior número de sintomatologias, digamos assim. Tá? Então, a proteína mutante, que é a taxina, ela tem uma ação tóxica. E essa ação tóxica, ela desencadeia o processo degenerativo, né, com a formação de inclusões nucleares nas células de Purkinje, nas fibras de Purkinje que estão presentes lá no cerebelo. Aí eu trago aqui para você, então, lá no cromossomo 6, nós encontramos o gene da taxina. Nesse contexto aqui, a gente pode observar que no cromossomo 6, nós temos aqui a região do braço curto do cromossomo 6 aqui, ó, entre a região 22 e 24, que está em vermelhinho, nós podemos ver, se você pegar e colocar uma lupa, der um zoom nessa região, né, esticar bastante ele, aí você vai ver lá o gene da taxina presente, tá? E eu estou falando que você vai ter essas expansões da sequência guanina, adenina, adenina, aqui no exon 1. Onde aqui nós temos exon 1, exon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa expansão vai ser no exon 1. Então, lá no exon 1, o que é que você vai encontrar? Né? Deixa eu escrever aqui, vai ter a sequência GAA, GAA, GAA. Aqui, por exemplo, eu coloquei o quê? Deixa eu alterar aqui a cor, para que vocês possam ver melhor. Eu coloquei aqui 3 sequenciazinhas aqui, ó. GAA, GAA, GAA. Isso vai se repetindo por toda a extensão lá do exon 1 desse cromossomo. Ele se repete por toda essa extensão. Então, isso vai levar o quê? Uma proteína defectiva, uma proteína anômala, expressa em menor quantidade também. Tá? Espero que tenha ficado claro o que é que acontece nessa região. Certo? Então, né, essa deficiência da taxina na célula vai levar o quê? A uma diminuição das atividades mitocondriais. Acúmulo de ferro na matriz mitocondrial, né, isso, aumento da sensibilidade ao estresse oxidativo, produção prejudicada do ATP, né, já que você está tendo problema justamente nessa questão da respiração celular. Né? Com isso, o que é que acontece? Você reduz função neuronal de forma progressiva e, subsequentemente, né, você vai ter uma neurodegeneração de um grupo específico de neurônios próprios de cada uma das diferentes formas de ataxia. Ok? Essa tabela aqui, eu trago algumas características da ataxia autossômica dominante. Né? Por exemplo, nós temos a ataxia espinocerebelar do tipo 1, canetinha vermelha, ataxia espinocerebelar do tipo 1,
cujo símbolo do gene é o ATXN1, tá? E a proteína vai ser a taxina 1. A frequência populacional é de um caso a cada 100 mil habitantes, em torno disso. E o início da ataxia espinocerebelar do tipo 1, ela acontece lá entre os terceira e a quarta década, né? Ou seja, mais ou menos aí na faixa de 30 a 40 anos de idade. As características que as distinguem das outras ataxias é o quê? Os sinais piramidais, neuropatia periférica e por aí vai. Já a ataxia espinocerebelar do tipo 2, que nós temos aqui, o gene responsável por ela já é outro, está ali próximo. É o gene ATXN2, certo? Ela também tem um início lá que é mais adiante, né? Na casa aí dos 30 a 40 anos de idade. E já tem algumas outras características que são mais distinguíveis, como, por exemplo, os movimentos oculares sacádicos, né? Que é aquela coisa relacionada à movimentação da estrutura do olho de maneira mais lenta. Tem a questão da neuropatia periférica, que é característico, a gente viu da ataxia do tipo 1, não é isso? Espinocerebelar do tipo 1. Tem a questão da diminuição da faixa de temperatura diurna, ou seja, a temperatura corpórea, como você está tendo o estresse oxidativo prejudicado, a tendência é que sua temperatura corpórea ela diminua um pouco, né? Em alguns casos pode aparecer a demência aí também como uma característica relacionada a problemas que são mais cognitivos. Temos a ataxia espinocerebelar do tipo 3, cujo gene é o ATXN3. Aparece geralmente depois dos 40 anos de idade. Tá? Então a gente vai ter assim, retração de pálpebras, não é isso? Tem perdas sensoriais, tem uma série de outras características que não vale a pena a gente ficar falando uma por uma, está presente no slide, vocês estão vendo. E além, aqui é para a gente falar de uma maneira mais ampla, né, não de nenhuma específica, e aí temos aquelas que são as ataxias autossômicas recessivas, tá? Como por exemplo, que é uma das mais comuns, que é justamente a ataxia de Friedreich, né, que eu falei anteriormente a respeito dela. O que é que nós temos aí? O gene que causa ele, observe que já é um outro, é o FXN, né? Que está relacionado com a proteína taxina também. Certo? A frequência populacional dele vai de 1 a 2 casos a cada 50 mil habitantes. Tá? E ele aparece de uma maneira mais cedo, ela é mais temprana, entre a primeira e a segunda década de vida, ou seja, lá entre os 10 e 20 anos de idade. Suas características principais estão relacionadas com a hiporreflexia, não é isso? Que é essa dificuldade dos movimentos reflexos do seu corpo. A resposta de Babinski, por exemplo, que é aquela coisa de você chegar na criança quando nasce e fazer aquele reflexo plantar, não é isso? Quando você passa algo pontiagudo na sola do pé e a tendência é que você retire o pé. No caso da criança, do recém-nascido com ataxia de Friedreich, a tendência é que ele curva esse pé para frente, né? Em vez de ele se afastar daquilo que causa dor, ele se aproxima mais. O tipo de reflexo é diferente. Temos a questão das perdas sensoriais e também da presença de cardiomiopatia, problemas cardíacos que vão estar presentes também nesse paciente, né? Uma outra forma de ataxia é o que a gente chama de ataxia telangiectasia, certo? Cujo gene que está associado já é um outro, o ATM. A frequência populacional, se vocês observarem, ela varia bastante, né? Então não dá para dizer que ela é mais ou menos em relação à ataxia de Friedreich, né? Que varia desde 40 mil, um caso a cada 40 mil, a um caso a cada 100 mil habitantes. Tá? E geralmente ela aparece mais cedo do que a ataxia de Friedreich, ela aparece até os 10 anos de idade, ou seja, nessa primeira década de vida. Tá? Como uma das questões dela é justamente a telangiectasia, que é essa má formação de vasos que acontece geralmente no globo ocular, né, e algumas outras regiões do corpo desse paciente. Tem um problema também relacionado às questões imunológicas, né? Você vai ter uma deficiência imunológica, então termina estando um paciente mais susceptível a inflamações, a infecções. Em alguns casos pode surgir o câncer. Temos instabilidade cromossômicas, então para além dessa mutação no gene ATM, né, você vai ter instabilidade em outras regiões que pode levar a uma formação cromossômica também, tá? E aumento da alfa-fetoproteína, que vai estar aumentado também nesses pacientes. Temos também uma outra ataxia autossômica excessiva, que é a ataxia com deficiência de vitamina E, tá? Cujo gene que vai estar associado já é outro, é o TTPA. A frequência dele ele é mais raro do que essas outras ataxias na população, né? E a sua faixa etária de início ela é bastante ampla também, né? A amplitude é maior,
desde os 2 anos de idade até os 52 anos, geralmente. Geralmente abaixo dos 20, mas não menos provável que aconteça até os 50 anos de idade. As características não vai ser muito diferente da ataxia de Friedreich, né? O que é que vai ter de diferente nela? Que nesse paciente você vai perceber que a dosagem da vitamina E deles vai estar sempre mais baixa do que de outros pacientes comuns. Então isso já leva ao clínico a pensar, será que existe a possibilidade de uma ataxia que também é caracterizada por essa deficiência da vitamina E? Ou será que uma deficiência de vitamina E devido a questões nutricionais? O que é mais difícil de acontecer, né? Na verdade, nesses slides anteriores eu mostrei apenas algumas que são mais comuns da perspectiva das mutações genéticas que são autossômicas recessivas e aquelas que são autossômicas dominantes. Existem várias outras que não cabe aqui a gente explorar as outras diversas formas de ataxia, tá? Que aqui a gente está falando de uma maneira mais ampla. Nessa perspectiva dessas que estão relacionadas com os fatores genéticos, a principal coisa que nós devemos fazer é o quê? Levar essas famílias para um aconselhamento genético. Mas por quê? O aconselhamento genético vai levar a um tratamento desses pacientes? Não. Não é essa a função do aconselhamento genético. O aconselhamento genético ele vai estar relacionado quais as melhores abordagens clínicas, não é isso? Em relação àquele paciente que apresenta um determinado tipo de ataxia. Porque você precisa conhecer o tipo de mutação genética para poder direcionar melhor a clínica, né? E a outra coisa o aconselhamento genético, muitas vezes, é para que a família entenda qual o risco, qual o grau de possibilidade de que outro membro da família venha a ter filhos que apresente ataxia, tá? Então vamos lá. A maioria dos indivíduos que são diagnosticados como tendo ataxia autossômica dominante tem um pai que vai ser portador, né, daquela mutação, um pai afetado, como a gente comumente chama na genética, embora ocasionalmente a história da família seja negativa. Né? Por que a história familiar é negativa? Porque nem sempre você percebe isso naquele meio. E diagnóstico genético não se faz com a frequência que nós fazemos, por exemplo, um exame de rotina para poder ver como é que estão os níveis glicêmicos, ou como é que está a questão de colesterol, ou ver como é que está a contagem de células. Né? Não é esse mesmo tipo de rotina que se apresenta nas doenças genéticas. Tá? Então termina tendo histórico negativo, porque não se apresentou, porque o diagnóstico foi mal feito, não digo mal feito, mas desconhecido, né? Devido às características da doença. Né? A história da família pode não ser óbvia, porque pode ter uma morte precoce de um pai. Não deu tempo de desenvolver a doença. Então ele morre antes de desenvolver a ataxia. A falta do conhecimento, de conhecer a ataxia autossômica dominante em membros da família, você não pode não ter feito aquele diagnóstico, como a gente está falando, né? As mutações de novo, que são essas mutações novas que acontecem também. A pessoa não tem aquela mutação enquanto nasce, porém, ao longo da vida, devido a N fatores que pode levar a mutações, termina apresentando isso, principalmente lá nas suas células, ainda no período de formação de espermatozoides, de ovócitos, não é isso? Essa mutação pode acontecer. Então, a partir daquele momento, passa a estar instalado naquela família, não é isso? Ter uma criança que passa a ser portador desses genes mutantes, tá? Então, o teste para poder você saber o risco em um familiar adulto ter essa ataxia cerebelar dominante, né, só é possível após o teste genético molecular identificar a desordem ou a mutação específica naquela família. A gente não anda fazendo diagnóstico genético assim, com tanta frequência. Né? Geralmente, primeiro se apresenta, às vezes, a clínica, para que depois você possa estudar aquele caso e chegar à conclusão de que se trata de uma ataxia, seja ela qual for, de origem dominante, de origem recessiva. Tá? Então, como a gente está discutindo aqui, esse teste ele não é útil na predição da idade de início. Nós vimos que é bastante amplo. Né? Por exemplo, eu tenho uma faixa etária que pode ir dos 10 aos 20 anos, mas eu não sei se isso vai acontecer com 10, 11, 12, 13, 15, 19 anos. Eu não tenho como predizer isso. Tá? Apenas dizer que é mais provável que aconteça nessa faixa etária. Assim como nós vimos que outros tipos de ataxias elas podem ser desenvolvidas desde os 10 anos até os 50 anos de idade, ou seja, é um espaço temporal muito amplo. Isso eu não consigo dizer com aconselhamento genético. Tá? Eu não consigo predizer também severidade com aconselhamento. O tipo de sintoma que vem a desenvolver, né? Ou mesmo até da taxa de progressão em indivíduos que são assintomáticos. Eu tenho uma mutação lá
E baseado nessa mutação, eu agora, no momento da minha vida, eu não tenho nada, eu não sei dizer se daqui a 10, 15, 20 anos é que eu vou desenvolver essa ataxia, né? Então, essa não é a função do aconselhamento genético. Como eu falei, uma das principais funções é você ver naquele núcleo familiar qual a chance de outros membros da família virem desenvolver. Primeiro, fazer o diagnóstico e depois a chance de que os filhos, né, desses casais que venham se formar, qual a chance deles desenvolverem ou não uma ataxia, deles terem ou não essas mutações. Tá? Então, é necessário se fazer a solicitação desses testes pré-natais, né? Só que a gente sabe que nos testes pré-natais não se faz com essa frequência de diagnóstico genético. Geralmente são diagnósticos bioquímicos. E em adultos, isso não é tão comum de acontecer, né? Geralmente, como eu falei antes, você tem um membro que começa a apresentar aquela sintomatologia que está relacionada à ataxia, e baseado nessa sintomatologia que o médico vai fazer o quê? O diagnóstico dele prévio. Vai pedir o diagnóstico genético para poder saber se ele tem ou não, se essa doença realmente está ou não presente naquele indivíduo, nessa mutação, digamos assim. Tá? Para que a partir daí você possa entender qual o contexto daquela família. Então, como considerações finais, o que é que eu falo aqui de importante para nós, né? Para que vocês possam entender? Primeiro que os avanços tecnológicos, tanto em relação à técnica quanto os equipamentos laboratoriais, né? Trouxe uma série de outras técnicas que são mais rápidas, mais precisas, mais eficazes, eficientes e, acima de tudo, mais econômicas, para que, a partir do momento que você consegue fazer com que esse diagnóstico seja mais barato, você consegue levá-lo a mais pessoas, a mais famílias, para que possa fazer esse diagnóstico. Tá? E como, por exemplo, nós temos o quê? O sequenciamento de nova geração, né? Está relacionado com essa melhoria, esse aumento de velocidade, precisão, eficácia, barateamento dos testes, e também o sequenciamento de genoma completo, né, que cada vez mais se torna mais presente, digamos assim, na nossa rotina clínica. Tá? Isso permite que você possa pesquisar diversas mutações em locais diferentes do seu genoma, né, do seu DNA. Em vez de você buscar apenas por uma única mutação, como era comum nos PCRs, né, nas reações em cadeia de polimerases, mas não vou dizer antigas, porque isso não é tão antigo assim, eu estou falando dos últimos 10, 15, 20 anos, tá? Mas que agora você consegue ver várias mutações pontuais acontecendo ao mesmo tempo. E daí, assim, você consegue melhorar esse prognóstico da doença a partir desse ponto, né? E num grande número de genes simultaneamente, que é isso que a gente estava falando. Então, essas novas técnicas levou à criação dos que a gente chama de kits comerciais, que nós encontramos nos grandes laboratórios de diagnóstico genético, tá? Que passam a se tornar cada vez mais viáveis e agrega também a pesquisa de diversos outros genes relacionado com um conjunto de doenças. Por exemplo, eu posso desenhar um kit desse apenas para diagnóstico da ataxia, né? Pesquisando em paralelo, ao mesmo tempo, diversos genes que possam estar relacionados a ela, em vez de fazer 10 testes para saber a possibilidade de 10 tipos de ataxias diferentes, eu faço um único teste para mais de 10, 15, 20 tipos de ataxias. Tá? Esses painéis, né, esses kits, vulgarmente conhecidos como painéis genéticos, que é um termo muito utilizado no campo da genética clínica, permite a realização de tudo isso de uma única vez. Tá? Então, cada vez mais melhorando esse processo do prognóstico. Tá? Então, é recomendado que se tenha uma boa prática clínica. Mas o que é uma boa prática clínica? Tá? Baseado em uma entrevista clínica, exame físico exaustivo, seja orientado pela sequência lógica, não é você sair fazendo diagnóstico genético com pouca evidência clínica, porque isso pode ser desperdício, né, de dinheiro, de investimento por conta disso. Então, a prática clínica bem feita, né, com especialistas que sejam geneticistas clínicos, digamos assim, você consegue ter uma melhor resolutividade desse problema. Tá? Então, você precisa ter uma eficiência também na questão dos exames que são complementares de diagnóstico, antes de você partir para essa realização de estudo mais complexo, mais dispendioso, com os painéis genéticos, por exemplo. Tá? A decisão final, é importante a gente frisar aqui, né, que depende de que você tenha um geneticista experiente fazendo aquele diagnóstico. E da ajuda também da bioinformática por trás disso. Porque hoje em dia, para você analisar um painel desse, que às vezes você tem milhares de mutações sendo analisadas ao mesmo tempo,
você não consegue, a olho nu, olhar na tela de um computador e descobrir, lá você tem 1000 pontos, e desses 1000 pontos você enxergar 4 ou 5 que estejam com a mutação, é necessário que tenha um bom trabalho de bioinformática por trás disso, né, para poder facilitar a investigação pelo geneticista que vai estar ali presente. Tá? Mas, acima de tudo, como eu tenho falado, a capacidade clínica de transmitir a informação fenotípica detalhada, posteriormente confrontar esses resultados com essas informações novas que foram adquiridas e daí fazer o melhor manejo desse paciente, tá? Da ataxia, certo? Que a partir daí vai entrar a necessidade de você, geralmente são trabalhos multidisciplinares, que você vai ter o geneticista, vai estar presente, o médico clínico vai estar presente, fonoaudiólogos para poder fazer melhoria da questão da voz, né? Melhoria da fala, fisioterapeuta para poder fazer correções de postura, fazer melhoria dos movimentos desse paciente. Então, é um trabalho que não cabe a um profissional apenas, mas diversos profissionais trabalhando conjuntamente. Tá? Acho que esse é o principal mensagem que eu deixo aqui ao final. E por último, eu gostaria de agradecer à Liga Acadêmica de Análises Clínicas da Unifax, né, do curso de Biomedicina, pelo convite que foi feito, né, para algo tão belíssimo como esse momento que a gente está trazendo aqui conhecimentos relacionados não só à ataxia, como diversas outras situações do universo biomédico, digamos assim, né? E agradecer especialmente a minha ex-aluna e hoje colega de profissão, a Gabri Fortes, né? Que é uma das pessoas mais fortes que eu conheço e é um dos motivos pelo qual nós estamos aqui. E agradecer a ela e a família pelo convite para poder estar divulgando o conhecimento, levando a outras pessoas que não entendem o que é ataxia, não é isso? E consiga, dessa forma, talvez, fazer com que outras famílias possam ter um diagnóstico mais precoce do surgimento da ataxia na família, ou saber como fazer o seu manejo clínico, né? Compreender que não estão sozinhos, existem outras pessoas que podem estar ali apoiando e ajudando nesse momento. Então, agradeço a todos.